Eu sei o que é bom comer, mas por que eu não consigo? Eu sei que eu tenho que fazer exercício, por que eu não faço? Eu sei que eu tenho que comer saudável, por que eu não como? Essa é uma briga, né? Então a gente tem que saber o que eu tenho que superar, o que está me atrapalhando para eu realmente entender. Ah, então o que me atrapalha é isso, então eu vou fazer isso para eu ter esse resultado. Depois que a gente entende, a gente consegue dar um basta e essa dificuldade toda aí de emagrecer passa. Porque a gente gasta tanta energia todos os dias reclamando, olhando no espelho, falando que tá assim, que tá assado. Se a gente canalizasse essa energia para uma outra coisa, pensa que beleza que não seria. Sem preocupar com balança, sem preocupar com comida, fazendo o básico. Eu aprendi o que é o certo. Depois que eu aprendi o que é o certo, eu faço sem esforço, eu mantenho ali o básico e fica tudo bom. Depois que eu entendo, eu consigo o resultado. Mas enquanto eu não entendo, é aquela briga eterna, sabe? Ah, eu queria fazer o exercício. Aí todo dia vem na sua cabeça. Você tá vendo? Você tinha que fazer exercício. Aí você fala assim, amanhã eu vou. Aí você liga lá, fala, quanto que é, tal. Aí não vai. E aí até você realmente conseguir fazer aquilo que você deseja, gasta um tempo e dá um esforço ali. E um gasto de energia, de preocupação, de, não aguento mais isso. Qual que é a sua dificuldade? O que está acontecendo? Por quê? Se eu sei o que está acontecendo, eu consigo mudar. Quais foram as dificuldades mais relatadas lá no formulário? Sabe qual que é o meu problema? Eu não consigo fazer exercício físico. É aquela briga eterna. Eu matriculo, eu paro, eu começo, eu desisto, ou eu já nem tento mais. Então, uma dificuldade muito comum foi esse não conseguir fazer exercício. Compulsão por quê? Doce. O doce é o número 1, né? Compulsão por doces. É na TPM, é fora da TPM, eu não resisto, ansiedade. Deixar de comer algum alimento, o pão foi bem citado, né? Que o pão tem um poder de viciar ali pela gluteomorfina. A falta de planejamento, conseguir rotina para alimentar naqueles mesmos horários. Então, às vezes eu almoço, às vezes não, correria, tô na rua, tô em tal lugar. Esse também foi uma das queixas. Procrastinação, tipo assim, eu sei que eu tenho que começar, mas eu não começo. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu vou empurrando com a barriga até chegar o dia que, igual, né, eu tenho que ir no médico semana que vem. Nossa, eu tenho que emagrecer essa semana, eu vou fazer uma super dieta, porque semana que vem eu tenho médico. Então eu fico empurrando o mês inteiro para quando chegar pertinho do evento, eu vou. Será que isso aí é o que? Uma falta de planejamento? Será que isso aí... eu não quero sofrer porque eu sei que dieta é sofrer, então como eu vou sentir dor, eu vou sofrer, eu fico empurrando com a barriga. Um dos sintomas da procrastinação é esse, é o medo de encarar ali, porque já está gravado na memória que isso aí vai me trazer dor. Então como eu não quero sentir dor, eu corro. Desorganização, que é a falta do planejamento também. Teve autossabotagem, sei que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Por que eu não faço o que eu sei que eu tenho que fazer? E o problema da socialização das festas também veio. Pode ser essa socialização vergonha de sair, né, do corpo e tal, ou pode ser também que quando eu saio eu tenho que me controlar, porque quando eu saio tem muita oferta de bebida, de comida, então pode ser esses dois fatores, essas duas dificuldades, ou vergonha de ter que vestir a roupa e não tá me sentindo bem, as pessoas me olhando porque minha barriga tá grande ou porque eu tô gorda. Então, baseado nessas dificuldades que apareceu lá, e aí eu pergunto, né, essas dificuldades são por falta de conhecimento? Será que eu não sei o que é bom eu comer? Será que eu não sei que fazer exercício faz bem para mim e para eu emagrecer? Será que eu não sei que comer doce em excesso prejudica? A gente sabe, né? Se a gente sabe, por que a gente não faz? Sabe por quê? Porque todas as nossas tentativas é racional. Eu só sei conscientemente que eu tenho que beber 2 litros de água, que eu tenho que fazer exercício todos os dias, que eu tenho que respirar para eu acalmar, que eu tenho que mastigar, dependendo do alimento, ali 30 mordidas, 50 mordidas. A gente sabe tudo que a gente tem que fazer. Que eu tenho que evitar o doce, que eu tenho que comer saudável, que eu tenho que comer as frutas, tal, que eu tenho que evitar as porcarias. Pois é, se eu sei, por que eu não faço? Porque se eu fizesse, provavelmente eu estaria magra, né? E aí, qual que é a resposta para essa pergunta?
aberta. Você consegue perceber que o que está te atrapalhando a emagrecer é conseguir ter domínio desse comportamento? Qual é o comportamento que mais te prejudica? Ana, o que mais me prejudica é o final de semana. O que mais me prejudica é não fazer exercício, ou é o doce, ou é a cerveja. Então a gente tem que saber o que está me atrapalhando. Se eu sei o que eu tenho que fazer, por que eu não faço? E o que está me atrapalhando? Não é falta de tentativas, porque eu sei que quem está querendo emagrecer já tentou umas 50 vezes. Todo mês, todo ano, de 6 em 6 meses, pelo menos faz uma tentativa de emagrecer ali. Não é falta de academia, que o que mais tem é academia aberta. Não é falta de nutricionista, que a gente tem até online a nutricionista agora. Não é falta de centro de estética. Todo lugar tem uma injeçãozinha ali para ser acessível, para você aplicar e queimar as gorduras. Não é falta de médico para dar o remédio ou para fazer cirurgia mesmo, bariátrica. Tá muito mais fácil. Por quê? Que tá tudo mais fácil e mesmo assim eu faço errado, mesmo assim eu engordo. Todos esses recursos a gente sabe e a gente tem acesso a eles, mas todos esses recursos é de fora para dentro. Eu só sei. Não, Ana, eu sei. Mas o que tá faltando então para eu mudar, para eu transformar, se eu sei que isso aí é importante eu evitar e eu não consigo? Eu sei que eu não tenho que tomar refrigerante, eu sei que eu tenho que evitar o açúcar, eu sei que eu tenho que dormir 8 horas por noite, eu sei de tudo isso. E aí, o problema está, sabe onde? Lá no nosso cérebro emocional, que é onde a gente não acessa. Todos esses recursos que eu falei, é só entendi, não, Ana, eu sei, eu entendi, mas na hora do vamos ver, por que não vai? Porque a gente não ensina onde está o problema, lá na raiz do problema. E como é que eu sei isso? Porque depois que eu licenciei em um método de nutrição emocional e comportamental, eu consegui entender exatamente. Quando você começa a entender que a gente tem um sistema para guardar essas memórias afetivas com a comida, que a gente tem um sistema de medo, que a gente tem uma programação cerebral, quando você começa a entender isso, você fala, então essa pessoa não consegue mudar porque ela não acessou isso aqui, que o problema aqui. Se ela não acessar isso aqui, não adianta só ela saber, não adianta só eu saber disso tudo, que eu tô cansado de saber. Então, o nosso primeiro passo é acessar essa mente emocional, porque racional a gente já está cansado de acessar em todos os métodos. E aí, quando eu acessar isso, eu vou lá naquelas caixinhas que estão guardadas as minhas memórias que me fez ter esse corpo. Então, sabe a mente gorda, as memórias de mente gorda, tá tudo guardado nessas caixinhas. Então, qual o método, qual o profissional que vai lá dentro acessar para trocar esse padrão aí por um outro de magro? Quem que faz isso? Você consegue perceber que por isso que tá tão difícil eu continuar magra, porque tudo que eu fiz foi ir na academia, tudo que eu fiz foi fazer a dieta com a nutricionista, tudo que eu fiz foi fazer um procedimento estético, tudo que eu fiz foi tomar um remédio, ir no médico e mesmo assim eu tô acima do peso. Mesmo assim eu tô acima do peso. O que será que tá faltando? Quando a gente consegue acessar o medo, porque se eu tenho medo do que a obesidade pode causar no meu corpo, é igual o fumante que você fala assim, ó, se você fumar, vai ter câncer de pulmão. Se a pessoa não tem medo de morrer, ela não vai parar de fumar. A pessoa só vai parar quando ela tiver o medo. E a mesma coisa quem está acima do peso. Se você continuar assim, você vai ter isso, isso e isso. Se a pessoa acha que não vai acontecer com ela, aí se ela não tem esse medo ativado, ela também não para de comer as coisas. Então a gente tem que ir lá nesse sistema emocional onde está guardado esse medo, onde está guardado as memórias de gordo, né, da mente gorda, onde está guardado aquele afeto que a gente adquiriu com a comida. Por quê? Porque quando eu precisei da comida, vamos supor que eu era criança, aí eu tava chorando lá, aí minha mãe achou que eu tava com fome, ela foi e me deu uma mamadeira. Às vezes eu tava com frio, tava com dor de barriga, tava com qualquer coisa, aí eu tomei uma mamadeira, aí eu fui sentir bem. Então, toda vez, o que eu vou fazer? Meu cérebro ficou gravado. Sempre que eu tiver com alguma dor, eu vou comer para eu ficar bem. E isso aí você vai levando. Às vezes você já está nessa condição atual hoje da vida adulta e você associa
a memória afetiva da comida para algum evento, para algum momento. Ou mesmo na vida adulta você passou por uma dificuldade, separação, traição, dificuldade financeira, qualquer outra dificuldade, morte de alguém, e você teve um acalento através da comida, seja o chocolate, seja a cerveja, qualquer comida, você já está gravado esse repertório lá no seu cérebro. Aí o que o cérebro vai fazer? Sempre que você tiver uma emoção parecida, de tristeza, você usa essa comida para você sentir bem. Então, por que às vezes eu como sem ter fome física? Eu não estou com fome física. Para que eu estou buscando aquele alimento? É emocional. Mas aí eu não paro para pensar por que eu estou buscando esse alimento emocional. A gente não tem essa memória que volta lá e fala, eu estou buscando isso porque quando eu tinha 5 anos de idade, eu passei por um problema e aí esse problema me fez sentir dor, eu comi, eu senti bem e hoje está acontecendo. Não é o mesmo problema, mas o evento é parecido, o sentimento é o mesmo de dor, então eu vou lá e como. Consegue perceber como é que é? Isso tudo por que acontece? Porque o nosso cérebro ele não quer economizar energia. De fábrica, a gente quer buscar prazer, fugir da dor e economizar energia para a gente sobreviver. Porque o nosso cérebro não quer que a gente morra. Então, se eu fizer tudo isso, eu vou sobreviver. E aí, toda vez que eu passar por um problema, eu tiver que pensar o que eu faço para eu resolver isso, eu vou gastar energia. Aí a gente já tem um sistema que grava lá um evento que você teve, seja esse na infância ou esse que você precisou de um alimento ali para acalentar, fica gravado. Toda vez que eu sentir raiva, eu vou comer aquela comida. E você não pensa, é impulsivo. Quando eu vi, eu já comi. Você fala assim, Ana, nossa, eu tinha uma cliente que ela brigava lá na faculdade, ela tinha acesso de raiva, ela ia na padaria e comprava o sonho. Aí toda vez era o mesmo percurso, o mesmo padrão, ela não conseguia falar assim, eu não vou comer porque eu tô acima do peso, eu já engordei 20 quilos com esse comportamento, ela não conseguia falar isso. Ela repetia de novo, até o momento que ela comeu tanto que ela vomitou, passou muito mal e ela tomou nojo. Por que ela tomou nojo? Porque você gravou agora um novo padrão e um novo comportamento. Essa comida aqui não traz mais prazer para mim. Essa comida me causa risco de morte, porque eu vomitei, eu passei mal, então eu não quero nem chegar perto dela. Você percebe? E como é que é o nosso relacionamento com a comida que engorda a gente? Nossa, eu amo, eu não consigo ficar sem. Não é assim que a gente comporta? Eu não gosto de salada, eu não gosto de fazer dieta, eu não gosto desse tipo de comida. E quando você fala assim, nossa, eu amo McDonald's, eu amo sorvete. Então, olha a relação. Se eu ensino para o meu cérebro que eu amo essa comida e que eu odeio essa comida, o que ele vai preferir? E aí, eu nem percebo que eu faço isso, eu nem percebo que eu falo isso e que o meu comportamento é esse. Então se eu for lá dentro dessa memória que está gravada, que eu amo essa comida e trocar o padrão lá dentro, eu vou começar a olhar para aquele alimento e não amar ele como eu amava? Sim. E a gente consegue fazer isso? Consegue. Você consegue reprogramar tudo lá dentro. Tudo. Inclusive o exercício físico, inclusive começar a gostar de um alimento que você não gosta, parar de gostar de um alimento que você gosta muito, que está te trazendo prejuízo e que está te fazendo engordar. Isso aí é o que? É ter acesso ao seu cérebro emocional, onde ele está te fazendo ter esse comportamento de eu não podia comer esse chocolate, mas eu não resisti. Eu fui lá e comi. Você só consegue pensar depois, né? Você não consegue pensar antes. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Enquanto eu não me conhecer, enquanto eu não entender por que eu tô ansiosa, por que eu tô descontando na comida, qual que foi o evento, qual que é o padrão. Porque, olha só, se o cérebro quer economizar energia, até o padrão é igual. Depois que você descobrir, você vai saber que toda vez é esse sentimento que você tem e é esse comportamento que você tem. É muito engraçado. O padrão dessa aluna que eu falei é raiva, né? Ela explode na raiva e vai lá para a padaria. Sabe qual que era o meu padrão? Era a ansiedade. Sempre que... E eu só percebia de quando eu tava comendo. Eu falava assim, gente, eu já almocei, eu já comi a maçã, eu já comi um pedaço de coco, eu peguei um pedaço de uva, eu peguei um pedaço de chocolate,
meu Deus, eu não tô com fome, por que eu tô comendo tanto assim? E aí você volta de trás para frente. Aí quando você conhece, né, quando você entende, você fala assim, então eu tô comendo assim porque eu desequilibrei minha balança de fome e saciedade, eu tô tendo muito mais fome, eu não tô saciada nunca, porque a minha emoção que tá gerando em mim é a ansiedade, porque o meu pensamento tá lá no futuro de algum evento que vai acontecer e eu tô pensando muito nesse evento. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou dar conta? Será que não? Então esse pensamento do futuro me faz ficar ansiosa e a ansiedade produz mais cortisol, que desequilibra a balança de fome e saciedade, porque eu fico na luta ou na fuga pensando o tempo inteiro, aí eu vou lá e como, percebe? E toda vez, então, quando eu tava comendo demais, eu já sabia. Não, eu não tava comendo demais porque eu tava com raiva, eu não tava comendo demais porque eu tava feliz, e nem porque eu tava triste, nem porque eu não tinha nada para fazer, porque esse não era o meu problema. O meu problema era exatamente esse, a ansiedade. E a dessa aluna era o quê? Era a raiva. E o seu? Qual é o seu problema que tá te fazendo comer? Você tem que saber, porque depois que você sabe, você consegue entender a hora que ele vem e cortar ele lá no início, que é como eu ensino lá no meu curso de ansiedade, de compulsão. Isso aí é no curso de compulsão. Eu te ensino a descobrir qual que é o motivo emocional que está te fazendo comer, e depois que você sabe, você vai começar a perceber qual que é o sentimento, qual que é o pensamento, o que que eu faço e o que que eu vou fazer no lugar. Então são 5 passos. São 5 passos que você vai entendendo exatamente o que está acontecendo, e aí você já estipula um novo padrão. Aí você vai fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que nem vem mais, o negócio para de vir. Então hoje eu não como mais por ansiedade, porque antes de eu comer eu já resolvi o problema, mas antigamente não. Antigamente eu comia e depois que eu estava comendo sem parar, que eu percebia que alguma coisa errada estava acontecendo. E tem gente que nem percebe que está comendo sem parar. Percebe que tem 3 tipos de pessoa? Um que vê antes de chegar a comer, outro que come depois que comeu, que pensa, e o outro que nem pensa, só come. E esse aí que só come, tá como? Tá magro? Não, esse aí que só come, tá acima do peso. E tá na luta e no sofrimento. E por que que eu busco comer? Será que eu busco comer porque tá tudo bem na minha vida, eu tô zen? Ou eu busco comer por emoção quando tem alguma coisa fora do eixo, quando tem algum problema? Então eu tenho que saber, opa, se eu como quando tem algum problema, onde que está o problema? É só voltar. Onde que está o problema? Ana, eu entendi. Então a minha mente que me controla eu emagrecer, porque aqui eu uso até hoje para me ajudar a emagrecer, não está funcionando. Eu uso isso tudo que eu sei racionalmente, que eu posso, que eu não posso comer, que exercício que eu tenho que fazer, que médico que eu... Isso tudo que eu já acessei até hoje não funcionou. Eu já tentei emagrecer umas 20 vezes e até hoje eu tô acima do peso. Então esse aí pra mim não vale mais. Você me falou que a gente tem que acessar o cérebro emocional para poder conseguir ir lá na raiz do problema e mudar a chavinha lá para depois eu emagrecer. Beleza. E aí, como é que funciona essa mente emocional para a gente acessar ela? Porque se a racional é assim, ó, beba 2 litros de água. A partir de amanhã você vai beber 2 litros de água. Combinado? Aí você fala comigo. Combinado, Ana. Igual lá no detox. Ô, gente, o alimento proibido é esse, o alimento permitido é esse, o alimento que você tem que evitar é esse. Combinado? Aí todo mundo, combinado. Aí a pergunta é, você está conseguindo cumprir o combinado? Não? Por que não? Porque essa mente emocional aí, ela que manda no nosso comportamento. Ela fala muito mais forte do que a gente. Só beber uma aguinha. Como é que eu vou acessar essa mente então, Ana? Você falou que tem um método que a gente consegue ir lá e acessar ela. Isso, método de nutrição emocional e comportamental. Beleza. Então, vou dar um exemplo. Como é que a gente acessa ele? É através da imaginação, das cores, dos sentimentos. Por exemplo, assim, aí eu falo, fecha os olhos, imagina você assim, você assado, o que você está sentindo, o que você está vendo, qual que é o cheiro, qual que é a cor. Então isso tudo aí tá lá no seu cérebro emocional, tá acessando as suas memórias emocionais.
Então, as suas memórias emocionais estão de uma mente gorda. Então, nós vamos acessar as memórias emocionais de uma mente magra e repetir isso aí para trocar. Para mostrar que você não precisa mais de comer, porque quando você era bebê, você sentiu dor e sua mãe te deu uma mamadeira e até hoje você acha que toda vez que você sentir dor, você tem que comer. Percebe? Então a gente vai lá, vai acessar através do cheiro, dessa emocionalidade, da cor, do cheiro, da imaginação. Você está conseguindo ver? E aí você vai trabalhando tudo isso, toda essa imaginação que o seu cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira quando você está lá, porque a sua mente que pensa, ela está meio que dormindo e você acessa a outra. Então, essa sensação aí, por exemplo, eu vou falar assim, imagina que um coqueiro, imagina uma praia, você está vendo o mar, tem um barquinho lá no mar. Você está conseguindo ver? Aí você vai falar assim, Tony, e o que você tá sentindo? Nossa, eu estou sentindo uma paz. Então, o cérebro emocional é isso. É uma forma de você ter o sentimento, mas através de cheiro, de cor, de imagem. E o cérebro racional não. Você quer ter paz? Você faz assim, você respira, entendeu? Entendi. Então, esse é o cérebro racional. O emocional está lá no cenário. Então, a gente vai acessar esse cenário para você conseguir emagrecer. É tudo representativo. Por isso que é sem dor. Pensa que emagrecer assim não vai ser bom demais. Quer ver? Tem até um caderninho que tem 11 ferramentas desse acesso emocional. E aqui, aí você recebe o caderno e a gente vai usando, vai emagrecendo com cor. Aí a gente vai respondendo as perguntinhas e assim você vai emagrecendo, sem dor e sem sofrimento, igual a cliente que eu atendi ontem. Eu falei assim, e aí tal? Ela falou assim, tá sendo diferente dessa vez, porque o meu problema era aquela obrigação de comer de 3 em 3 horas. Isso me irritava, ela falou. Então eu estava irritada, eu fui e larguei pra lá. Quer saber? Eu não vou fazer esse negócio mais não, tem que comer isso de 3 em 3 horas. Então isso aí fez ela abandonar e continuar do jeito que estava. Não quero saber mais disso. E agora já tem 2 para 3 meses. E aí, como é que tá? Ela, não, tá tranquilo, eu tô em paz, eu tô assim, ela tá aprendendo, então ela tá acessando o cérebro emocional e o racional, mas tá sendo diferente. E o resultado tá vindo? Tá. Tem como emagrecer sem dor? Tem. E tem como continuar magra depois? Sim, porque a gente trocou lá onde estava o problema. Ela não tá só sendo obrigada a fazer uma dieta para depois, com data para terminar e depois voltar à vida que ela tinha antes. Percebe? A gente come para nutrir o nosso corpo, né? Então, a minha fome física é para eu nutrir as minhas células, me dar vitamina, mineral, por isso que eu tenho fome. Quem regula essa fome? Tá lá no hipotálamo, ele regula a sede, a fome e a vontade de comer. Então, muitas vezes eu tô com sede, eu acho que eu tô com fome, por isso a importância da gente beber água. Então, essa é fome mesmo? Fome física? Beleza, vou comer as verduras, legumes, o que vai me trazer os nutrientes. E essa vontade não é fome, mas tá lá também, tá lá, o hipotálamo tá controlando. Essa vontade é a outra forma que a comida é usada por nós. Então a comida é usada para nutrir, mas ela também é usada para preencher. Ela é usada como amor, ela é usada baseado numa emoção que eu trouxe e acessei a comida para eu sentir bem, para eu sentir prazer, para eu sentir bem-estar. Então eu estou usando a comida para preencher mesmo. Então toda vez que eu continuo usando a comida para preencher, eu vou conseguir emagrecer. Se eu não resolver esse problema, eu vou, porque a vida é feita de problema, né? O problema é bênção. Quem não passa aqui sem problema, porque senão não aprende. Então imagina cada problema que você enfrentar, você comer. Pensa, vai resolver? Não vai, você vai criar 2 problemas. Tem gente que passa por uma emoção, principalmente, né, mulheres assim, que é mais emotiva, e não é só um sentimento, ela guarda aquilo. Então eu passei pela raiva de alguém, não acabou, não passou a raiva não, eu continuo acessando essa raiva, porque a raiva mesmo, ela dura 19 segundos e ela passa. Mas toda vez que eu lembro daquela pessoa, eu acesso a raiva. Então eu lembrei daquele evento que me fez ficar com raiva, eu acessei a raiva de novo. E aí a mesma coisa a gente faz com ódio, com amargura, com rancor, com orgulho, com todos esses sentimentos. E quando eu fico nutrindo esses sentimentos, o que eu vou fazer? Eu vou sentir mal?
Ninguém fica feliz sentindo essas coisas. E se eu tô sentindo mal, qual que é a programação do meu cérebro? Prazer. Fugir da dor e buscar prazer. O que ele já sabe? Que comida traz prazer. Então, o que eu vou fazer? É lógico que eu vou comer. E você, por uma vezinha só, que você passou pelo problema e comeu, ele já gravou, agora você não vai nem gastar energia para falar, eu tô sofrendo, eu vou lá comer. Você nem fala, é automático. Você fala, nossa, quando eu vi, eu comi a caixa de bombom toda. Eu comi o bis todo. Eu tomei todas. Eu não sei o que lá. Não é assim? Por quê? Porque já ficou automático. Por causa de uma experiênciazinha que você teve, já ficou gravado lá. O objetivo não é economizar energia? Ele está cumprindo o papel dele. Agora, bobo é a gente que não sabe disso e cai nas armadilhas. Depois que eu conseguir resolver isso, eu não vou cair mais nas armadilhas, igual eu falei. Da ansiedade que eu caía e comia. Agora eu não caio mais, porque eu já sei como é que funciona. Então, a gente não aprende a ter esse controle, essa inteligência emocional. Na escola te ensina você decorar as coisas para fazer a prova e passar de ano. Então, a gente não aprende na escola a ter inteligência emocional. É só intelectual, né? Os pais quase não têm tempo para cuidar dos filhos hoje, né? Quem está educando é a televisão, é videogame. Então, a gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar, investir em estudar para entender como é que eu controlo as minhas emoções. Porque o normal é, depois que eu quebro a cara, que eu aprendo, né? A gente faz assim, cansei de sofrer, agora eu não vou repetir de novo, que eu já entendi. Quando você não repete, porque tem gente que cria o padrão da dor e fica buscando ali, que não conseguiu aprender com aquele problema, aí volta nele, e assim fica aquele sofrimento. E se eu não vou ficar sentindo dor, porque a programação é fugir da dor e buscar o prazer, eu estar com emoção ruim, é lógico que eu vou comer, é lógico que eu vou. Pode ser comida? Pode. Pode ser bebida? Pode. Pode ser cigarro? Pode. Pode ser pornografia? Pode. Pode ser, que mais? Todos os vícios. Droga? Pode. Então, todos esses vícios eu tô sentindo prazer porque eu tô fugindo de uma dor como se eu tivesse anestesiando. Então, é uma anestesia ali que eu tô trazendo para o meu corpo. Só que isso aí tá resolvendo? É igual um analgésico que você tomou. Vai parar na hora. Vai durar ali uns minutinhos. Aquele momento. Depois, sabe o que vai acontecer? Você vai ter 2 problemas. Porque o problema não foi resolvido e você ainda vai ter outro problema de saúde. E aí? É tão forte que a gente não consegue controlar. Só saber, Ana, eu sei, entendi, mas na hora eu não consigo controlar. Por que eu não consigo controlar? Porque o problema está profundo no meu cérebro emocional e eu não aprendi a acessar ele. Eu só aprendi que eu sei que comer de 3 horas, eu sei que beber 2 litros de água, eu sei que fazer exercício, eu sei que isso tudo é bom. Eu só sei, mas fazer que é bom? Eu faço tudo ao contrário porque eu quero atender a minha necessidade, sentir prazer, sentir bem, eu não quero ficar na dor. Isso aí é automático. Por isso que você tem que acessar onde que está começando esse problema aí para resolver o resto. Uma vez por todas, não é ficar igual emagrecendo. Eu emagreci 10 quilos e engordei 11. Aí depois eu emagreci 3, engordei 5, emagreci 5, engordei 2 e você fica a vida inteira. Tem gente, quem você conhece alguém que está a vida inteira tentando emagrecer? 10 anos, 20 anos, 30 anos, que já até desistiu de tanto tentar emagrecer, já acostumou, eu sou assim mesmo, meus ossos são largos, né? Assim que o pessoal fala, não, minha estrutura é larga, eu nunca vou ser magrinha assim, a minha estrutura é larga. Mas casou, tinha 49 quilos, mas aí agora, não, a minha estrutura é larga. Percebe? É porque eu já é um sabotador isso aí. Eu nem me reconheço magra. Eu tenho estranheza, que meu corpo daquele jeito, não. O que eu costumo é assim. Aí eu murcho a barriga, põe uma cinta, olho no espelho e falo, nem tá tão ruim assim, né? Tá bom, eu tô bem. Tá só um pouquinho. É uma forma da gente enganar a gente mesmo pra gente não fazer nada que precisa fazer. Aí vem a autossabotagem, né? Porque o sabotador quer te proteger, porque você já sabe que emagrecer é dor, é restrição, é sofrimento, eu não quero sentir, eu dou uma desculpa para eu ficar do jeito que tá. E aí eu não resolvo o problema na raiz dele. Mas eu já te falei, né? Emagrecer não é dor, é sofrimento. Dá para emagrecer feliz? Dá. Dá para emagrecer fácil?
dá, né? Eu tô até fácil, simples, parece que isso nem existe, né? Irreal, mas acessando o cérebro emocional é tranquilo. Biologicamente, a gente foi programado para procrastinar. Ai, Ana, é sério? É por isso que eu procrastino? A culpa não é sua não, vou te contar um negócio. A culpa não é sua, sabe por quê? Porque isso é programação de fábrica. O seu cérebro, o cérebro de qualquer outra pessoa do mundo inteiro tem a mesma programação. A gente nasceu para enrolar, para procrastinar. Por quê? Eu não tenho que economizar energia? Se eu enrolar, se eu não encarar, eu não vou gastar energia. Então tá tudo certo, tudo feito. E aí eu não vou correr o perigo de estar gastando demais e morrer. O que vale é sobreviver, sentir prazer, economizar energia e fugir da dor. É isso que vale. Por isso que você não precisa se sentir culpado. Ai, meu Deus, é só comigo que acontece isso. Por que que eu não consigo? Por que que é tão difícil para mim? Não precisa ficar sem esperança, se sentir culpado. Essa é a nossa programação. E quando que eu vou mudar isso, Ana? Quando você entender, quando você acessar de forma inteligente esse cérebro aí que controla o seu comportamento, que é a emoção. Depois que eu passo por todas essas dificuldades que eu listei lá em cima, o que eu sinto quando eu passo por todas essas dificuldades? A maioria sente frustração, tristeza, raiva, decepção, culpa. Na hora eu sinto bem, né? As meninas, algumas palavras. Na hora eu me sinto acolhida. Eu me sinto preenchida, eu me sinto completa na hora que eu como. Mas depois vem a culpa, depois vem o sofrimento. Todos esses sentimentos aí, eles vêm dessa dificuldade que a gente está passando por tentar e não conseguir. E qual que é o desejo? Eu não desisto não, eu continuo desejando ainda ter o peso ideal, ter hábito saudável, ter saúde, ter longevidade, ter energia, bem-estar, definir o meu corpo, tirar a gordura da barriga, vestir a roupa e me sentir bem, escolher a roupa e não a roupa me escolher. Todos esses são os nossos desejos, mas eu tenho a dificuldade que me faz sentir tudo isso aí, tristeza, frustração, culpa. E eu te falo uma coisa, quando eu tô com sentimento ruim, o que é que eu faço? Eu como. Como é que eu vou emagrecer? Se eu tenho um sentimento ruim, eu como. E eu quero ser magra. Tá vendo que é briga? É como se uma coisa puxasse para um lado, outra puxa para o outro. Eu quero ser magra, mas eu tenho uma dificuldade. E toda vez que eu passo por essa dificuldade, eu sinto uma coisa ruim. E toda vez que eu sinto uma coisa ruim, eu como. E eu afasto mais ainda do meu objetivo, que é ser magra. E aí? Como é que a gente resolve isso? Porque eu sei o que eu preciso fazer, não foi isso que eu falei? Mas por que eu não faço? Porque você tem que acessar esse cérebro emocional que vai controlar essas emoções aí. Enquanto você não tiver uma nova percepção, você estiver criando e gerando essas emoções negativas, você não vai conseguir parar de comer. E aí vai vir a dificuldade, a comida. Não é assim, eu quero ser magra, a partir de amanhã eu tô magra. Não, não é perseverar, fazendo certo não é 10 dias. Fazendo certo não é um mês. É 1 ano, é 2 anos, é a gente fazendo certo sempre, porque não adianta eu fazer certo 3 meses, emagrecer 10, 20 quilos e depois fazer tudo errado de novo. Percebe que é aprender a ser certo e não sofrer com o certo, porque você acha que a pessoa que é magra sofre porque ela faz exercício, porque ela come saudável? Eu não quero comer esse fast food agora, eu não quero tomar refrigerante. Você acha que ela sofre por isso? Não, é porque ela já ensinou como é que essa mente aí tem que achar o prazer. Não é comendo isso. Mas eu só vou conseguir acessar isso quando eu me entender. Porque o meu problema não é o seu problema e não é o problema da outra pessoa que está lá no grupo também. Cada um tem uma vivência. Que às vezes o problema foi lá na infância, às vezes foi na vida adulta, às vezes foi um problema de ontem que eu não ressignifiquei, estou usando ainda ele. Eu só consigo mudar quando eu entender. E não adianta eu querer continuar fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo, porque eu já tentei 1 milhão de vezes e o resultado foi esse. Se eu continuar batendo na mesma tecla, eu vou continuar passando pelo mesmo problema, a mesma dificuldade, o mesmo sentimento quando eu passo pela dificuldade, o mesmo desejo, e daí eu como de novo e assim eu fico. Então eu só vou conseguir quebrar esse ciclo quando eu for lá onde aconteceu o problema, quando eu acessar a minha mente emocional.